Olá, galerinha, tudo bom? Hoje a nossa volta às aulas. É claro que não é presencialmente como a gente gostaria, mas nós iremos retomar nossas atividades e a gente está cheio de coisas novas e muito legais. E a gente pretende fazer com que esse volta às aulas seja de maneira com que todos consigam participar e a gente conta com a colaboração de todos vocês. Lembrem-se que o lockdown acabou, mas a quarentena não. A gente ainda precisa ficar em casa e se cuidar para que a gente volte logo logo às aulas. Bem, hoje a gente tem várias novidades na aula. Uma delas é uma pessoa que eu convidei para participar da aula com a gente hoje. E assim, vamos começar com o que nós vamos estudar hoje. Antes da nossa convidada e da gente dar início ao que de fato está constando no livro, a gente precisa de algumas observações para que a gente compreenda o que a gente vai estudar hoje, o que a nossa convidada vai explicar para a gente. A gente precisa entender alguns conceitos, como por exemplo a linguagem verbal, que é essa aqui. A linguagem verbal, ela consiste na transmissão de fala ou escrita. E aí a gente consegue passar uma mensagem, que a gente normalmente tem os textos que a gente consegue ter isso. Mas a gente também tem a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela consiste nisso aqui. É a representação dos signos e da imagem que, vendo isso aqui, a gente consegue entender o que essa mensagem quer passar. Quando a gente não consegue compreender, a gente precisa analisar a imagem de fato para que a gente consiga compreender o que ela quer passar para a gente e cada detalhe dela. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Além dessas duas, a gente vai ressaltar que tem a linguagem mista. A linguagem mista é essa aqui. É quando a gente tem, além da imagem, a escrita para repassar para a gente, como a gente tem nos nossos textos que a gente vê no livro. A gente tem uma imagem para ilustrar e o texto escrevendo sobre o que aquela imagem quer representar e etc. E aí a gente tem a linguagem mista. Então vamos lá, a gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Dito isso, a gente vai para a nossa página do livro e a gente vai ver o que a gente vai analisar hoje. Vamos na linha do quarto ano. Lá na página 87, a gente vai ter uma tela. Essa tela, ela é de uma artista chamada Tarsila do Amaral. O título dessa tela é Segunda Classe e ela foi feita em 1933. Bem, quando a gente fala de uma tela e uma pintura, a gente vai analisar essa tela. Mas eu não vou fazer isso sozinha, porque a gente está falando de arte. Então, eu vou chamar a minha convidada hoje para ensinar para a gente, para estar aqui na aula com a gente, repassando os conhecimentos dela de arte e o que ela tem a dizer sobre essa pintura e essa tela da Tarsila. Então, com vocês, a minha convidada de hoje. Oi, gente! Recebi esse convite da professora Bianca para entrar aqui nesse momento com vocês e fazer uma análise muito legal de uma obra que vocês precisam aprender. E a artista que criou essa obra se chama Tarsila do Amaral. Então, antes da gente analisar esse quadro, vamos aprender um pouquinho sobre essa artista que é tão importante, não só para nós do Brasil, mas como para o mundo todo. Vamos lá! A Tarsila do Amaral nasceu no interior de São Paulo. E ela foi uma grande e importante pintora de um movimento chamado modernista que aconteceu no Brasil há muito tempo atrás. Ela viajou para a França para aprender artes e observou muitas coisas novas dentro das artes, mas não no Brasil, na Europa. Ela começou a desenvolver essas obras inspiradas nessas coisas novas só quando ela voltou ao Brasil em 1922. Depois de muitas viagens, estudos e conhecer pessoas importantes, a Tarsila começou a produzir suas obras com cores e temas fortemente tropicais e brasileiros, e com lendas e mostrando o quanto era exuberante a fauna e a flora do nosso país, assim como as mudanças também que estavam acontecendo na vida urbana, como a modernidade das fábricas. A gente vai ver agora umas obras dela e vamos verificar essas características nessas obras. Abapuru é de 1928. É uma das obras mais famosas dela e ela mostra esse ser com essa deformação, mas não é algo negativo, foi algo que ela mesma falou que viu num sonho. Mas observem só
as cores desse quadro. Essas cores remetem muito às cores da nossa bandeira do Brasil e da nossa cidade, remete muito às cores que lembram o nosso país, né? Essa obra se chama A Segunda Classe. Podemos observar nela 14 figuras. Entre elas temos 6 crianças, 3 homens e 5 mulheres. Todos eles estão demonstrando tristeza nos seus olhos, passando para o observador uma sensação de pouca esperança na vida. Atrás dessa família vemos um vagão, e é esse vagão que é a segunda classe, mostrando a posição social em que eles vivem. Podemos inferir também que esse vagão possivelmente trouxe essa família para esse lugar, nos dando a entender que o medo do novo, as incertezas, se as coisas realmente vão dar certo ou não nesse lugar, é o que permeia a mente desses personagens. A Tarsila do Amaral, ela pintou essa obra em um período muito importante, no qual ela passou a refletir muito sobre os problemas sociais que estavam acontecendo no Brasil devido à modernização da cidade. Então, ela utilizou dessa reflexão, desse momento no Brasil, para falar um pouco sobre as diferenças sociais que estavam acontecendo. E aí, gostaram da minha convidada? Eu adorei a participação dela na nossa aula. Então vamos lá. Recapitulando tudo que a gente viu até aqui, a gente percebe que esse texto da Tarsila, essa tela dela, é uma linguagem não verbal. Ela repassa muito pra gente, mas de maneira visual. Não tem nada escrito nela além do título e da autora. Mas a gente consegue compreender o que ela quer repassar, ainda mais depois dessa aula que eu aprendi tanto quanto vocês. Então agora a gente vai lá para a página 88 e na página 89, que tem a interpretação textual. Como a tela também é um texto, a gente vai interpretá-la a partir da explicação da professora Mônica e também da explicação que eu dei a vocês sobre linguagem verbal e não verbal. Agora, mãos à obra, vamos lá fazer a atividade e eu aguardo o retorno de vocês. Beijinhos e até a próxima aula.